Professor Leleco Meirelles na área, beleza? Eu venho aqui trazer algumas reflexões sobre o estudo da história e depois também falar um pouco das matérias correlatas e irmãs da história, como a sociologia, a filosofia, a geografia. Elas estão todas imbuídas, uma bebe da fonte da outra. Mas uma coisa muito interessante para eu começar a falar é o seguinte, é não confundir informação com conteúdo. E o que isso quer dizer? Hoje, nós temos muita informação, mas pouco pensamento crítico. Um pensamento da onde você questiona, da onde você gera mais ideias em cima de um assunto. Mas o fato em si, todo mundo recebe uma enxovalhada, seja pela internet, seja por jornais, seja pela televisão, não interessa. Vem só o fato frio, que é o fato histórico, engessado, pronto e embrulhado, sem um raciocínio, sem um contexto. É necessário fazer um contexto. É necessário o tal do como, porquê, onde. Vou dar um exemplo disso. Se eu pegar um fato engessado, grandes navegações. Foi quando os homens resolveram sair por terra, sair da terra e ir por mar até chegar à China e depois vai dar a volta no mundo e descobrir que a Terra é redonda. É muito mais do que isso. Para chegar nas grandes navegações, olha só, olha o contexto. Primeiro, o feudalismo teve que entrar em crise. Com isso, dois atores vão surgir. A burguesia, com o mercantilismo. Quanto mais metais preciosos, mais rica é uma nação, e o próprio burguês. Isso é bom para o rei e para o burguês. E o poder centralizado na mão do rei. A ideia de Estado, chamado também de Estado Nacional, né? Essa ideia de Estado Nacional ou monarquia nacional, ela é o molde do que nós temos hoje, mas assim, hoje, obviamente, com as características atuais, né? Mas o molde veio de lá. O primeiro país foi Portugal. Então nós tivemos surgimento de Portugal, tivemos a queda do feudalismo, tivemos o crescimento da burguesia, tivemos a necessidade por novos comércios e por isso o homem vai cair no desconhecido mar Atlântico até dar a volta no mundo em 1519 com Magalhães. Mas, tudo bem, olha só o contexto que eu fiz. Em cima desse contexto, em cima de um fato, eu peguei e fiz o contexto. Que época que é essa? Século XVI, principalmente. No século XV já se começa a queda do feudalismo, que aí nós vamos lembrar sempre do Renascimento, a burguesia já está crescendo, todo esse processo, até culminar no século XVI, onde nós vamos ter inclusive a reforma protestante. Esse vai ser um outro fator que vai levar às grandes navegações, além de novos comércios, também novas catequizações, porque houve uma cisma do cristianismo entre o católico e o protestante. Um começava a combater o outro. O protestantismo sai exatamente do catolicismo e começa a questionar muitas coisas. Então era necessário também cativar novas almas. Olha só como é que é muito mais complexa a situação. A gente tem que lembrar que nós, seres humanos, somos animais históricos. Portanto, nós fazemos história o tempo todo. Por isso, a importância de se entender. Por exemplo, eu posso pegar, eu vou beber da geografia para entender uma situação específica. Eu quero entender por que a Rússia não quer deixar a Ucrânia. Aí eu vou ver que eles têm laços antigos, eu vou ver uma outra coisa, pela geografia. A Rússia, diferente de outros locais, ela é um campo aberto.
Então, é de fácil trânsito. E o escudo, isso de forma resumida, tá, gente? E o escudo, para não se entrar na OTAN e se ligar ao Ocidente, é exatamente a Ucrânia. Tem outros fatores, obviamente, mas eu tô pegando o lado geográfico da coisa. Então, haja visto Hitler, haja visto Napoleão, e por aí vai. Até a Suécia também já chegou a invadir. Nós tivemos 3 pessoas que invadiram a Rússia, porque é fácil o trânsito. Se eu voltar na história, entender a relação de Ucrânia com Rússia e trazer, vir caminhando para o presente, eu vou ter uma compreensão muito maior do que um fato engessado, embrulhado, uma ideia pronta. E isso vai me proporcionar o quê? Pensamento crítico. É com ele que eu vou trabalhar. É com pensamento crítico. É o uso do tal onde, quando e porquê. Com ele, eu desenvolvo várias ideias. Muitas ideias. Seja você para fazer uma prova, se você tiver a compreensão da matéria, você não vai esquecer. Você pode decorar, você pode fazer uma série de coisas mirabolantes, criar técnicas para fazer a prova. Mas a principal coisa que você precisa fazer, a compreensão do processo histórico, o período que você está estudando. Até para explicar esse momento que a gente vive de polarização, resumidamente, o Brasil só veio ter democracia, e são só 50 anos e picado, viu, gente? Em 1946 a 64, aí teve uma interrupção de 20 anos, e depois a gente passa a ter participação política, o povo brasileiro, só em 90. Então, veja bem, 50 anos na história e picado é muito pouco. Aí você pode contextualizar, se voltar na história do Brasil, você vai entender a lógica. Então, nós ainda somos um povo recente na democracia. Olha a análise que eu estou fazendo. Dentro dessa análise, eu posso pegar várias coisas e fazer correlatos. Posso pegar a questão... Eu estou até fugindo da questão ideológica, que obviamente existe, sabe? Mas a questão de que a partir do momento que eu estou estudando a história, que eu estou estudando o homem, o passado também pode se transformar, porque eu posso trazer novas teorias para o passado. Como dizia George Orwell, por isso que é importante ter o conhecimento e a contextualização histórica. No livro 1984, ele vai dizer o seguinte: quem controla o passado, controla o presente. E quem controla o presente, controla o futuro. Então, partindo desse pressuposto, você que quer aprender história, você que quer passar numa prova, a primeira coisa é fazer a contextualização. Para você que vai fazer uma prova, seja ela um concurso, um vestibular, o Enem, além disso, você tem que entender o funcionamento da banca. Tendo essas duas coisas, você consegue compreender. Para você que quer estudar história, quer entender, até passar a gostar de história, muita gente acha difícil, não consigo compreender, é muito nome, é muita data. Não, entenda o contexto da coisa. Por exemplo, olha só como é que a história muda. Nós temos a história tradicional, que mostra um Tiradentes barbudo, cabeludo, que diz que se tivesse 10 vidas daria pelo Brasil. Quase como um Cristo cívico. Quando, na verdade, um preso, ele nem poderia ter cabelo grande, por sinal, por causa de piolho. Tiradentes tinha escravos.
Então, quer dizer, olha só, novos contextos, novas ideias, para que a gente possa formular a nossa própria ideia. E até mesmo para o estudo da história. Eu pego da geografia, eu pego da filosofia, tem filosofia da história, tem história da filosofia, a sociologia se encaixa muito bem e vice-versa. Então, torna-se básico entender o seguinte: o ser humano enquanto um ser não só social, mas um ser histórico, um ser que pode trazer a transformação do seu presente e do passado. Se você muda o seu presente, você muda o seu futuro. Mas se para isso, sem ter uma compreensão, indo no escuro, com os olhos cegos do morcego, você vai, como diz a música, deixa a vida me levar. E não é bem assim. Então é importante você ter o conhecimento. Eu, por exemplo, para estar aqui falando com vocês, alguém lá atrás começou com uma maquininha de fotografar vagabunda para hoje, né? Mas que era muito moderna para a época. Aí, posteriormente, eles conseguiram colocar as fotos girando, o que dava a ideia de movimento, que foram os irmãos Lumière, e surgiu o cinema, e hoje nós estamos aqui, ó. Eu estou usando a internet para estar me comunicando com vocês. Então, quer dizer, compreender o seu presente, compreender o seu passado é muito importante. As principais nações do mundo, elas têm, no mínimo, os Estados Unidos, sabe nada da história, da geografia de outros locais, mas a história deles, eles estudam bem a fundo. Todas as grandes potências têm, no mínimo, um grande conhecimento do seu país, de você. Agora, se você tiver mais conhecimento, conhecimento é poder. Quando se é utilizado. Então, se você tem isso, você consegue trazer várias coisas à tona, como, por exemplo, o que já se é discutido hoje. O ser humano, ele não passa a fazer história só quando ele escreve. Ele faz história desde do que nós chamamos de pré-história. Por que pré-história? Porque a gente só chama de história aquilo que convencionamos a chamar quando o homem passa a escrever, com os hieroglifos. Só que, olha só, entra até a história da arte, as pinturas, os desenhos rupestres que se faziam. Isso não significava que ele estava passando alguma informação do que ele estava vivendo, que ele não estava fazendo história. Então, o estudo da história, ou de qualquer área da humana, ela envolve o quê? O conhecimento do ser humano. E contextualizar sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, fico por aqui. Vem comigo, que no caminho eu te ensino. Falou, galera!